Começa agora mais um Fala Craque, o espaço para quem já contribuiu e quem ainda contribui para a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Esse é o primeiro programa gravado após a conquista da Libertadores. Confesso que o meu desejo era colocar todos os jogadores aqui, comissão técnica, diretoria, para cada um poder falar desse momento inédito, mas não dá. Só que o meu convidado de hoje é muito especial e, sem dúvida, vai contribuir e muito com essa conquista, com esse momento do Corinthians, e vai falar bastante sobre tudo o que aconteceu, o fato inédito e também o que o Corinthians tem feito nos últimos meses. Não é mesmo, professor? Obrigado mais uma vez pelo convite, viu, Tite? Prazer em falar contigo e a gente vai fazer um bate-papo a respeito. Legal. Tite, para começar essa entrevista, eu vou pegar um gancho de um vídeo que nós fizemos no vestiário depois do jogo contra o Boca. Na verdade, o Edenilson brincou de repórter. Ele chegou, entrevistou todo mundo e fez uma pergunta para você. O pessoal de casa vai conferir agora. Professor, você tem dizer aí, super importante aí para todo mundo, todos nós vamos ficar sempre na história aí do Corinthians. Desde onde nós saímos lá da Tosca, lá do Caxias, para pegar a Fiel aqui agora, né? Muito feliz, muito feliz. Danilo, vocês têm que ficar felizes também pela conquista. Essa aí foi as palavras do professor Tite. Pois é, Tite. E você está no Corinthians, pegou a Fiel, 2 títulos em poucos meses aí. Queria que você falasse desse momento. Eu no momento que o Edenilson veio fazer a entrevista, e eu brincava com ele, porque quando ele chegou aqui, para quem vem se adaptando ao Corinthians, eu digo, aqui tudo é mais. Quando tu vence é mais, quando tu perde é mais também. Pela divulgação que tem, pela importância que tem, pelo apelo que o clube tem, pelo número de torcedores que tem. E eu brincava com ele que quem estava em Caxias, e eu sou de Caxias, né? E que tem uma torcida organizada, e agora pega a Fiel com a dimensão que ela tem, que era para ele se acostumar. Então, passado algum tempo, logo que ele chegou, e na hora do título eu brinquei com ele também para lembrar aquilo que foi as nossas origens, foi a minha como atleta, e a dele foi num momento importante, ele só veio para cá pela grande campanha que ele fez no Caxias também. Quanto que já caiu a tua ficha? Tu vai trazendo a dimensão dos fatos, né? Vai absorvendo, vai vendo historicamente quando ele é importante. Cada vez que tu encontra um torcedor do Corinthians, ela se manifesta de novo. Mas eu confesso que eu estou deixando já isso, colocando um ponto final, tanto quanto possível, para pensar na recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Tenho a dimensão, sim, talvez não total, mas a cada torcedor que eu encontro, eu vai aumentando um pouquinho. Vejo a grandeza do fato, a grandeza do feito, sim. Tite, em 2005 você falou que voltaria para o Corinthians para terminar o que não haviam deixado, o que tinham interrompido. Como é que você analisa essa segunda passagem? Eu digo assim, o presidente Andrés, na primeira passagem aqui estava, e eu estava com 2 meses, 3 meses do ar na Emirados Árabes, quando ele me ligou. E foi uma coisa tão espontânea, tão instintiva, que na hora que ele ligou e falou, Tito, tu quer vir para cá? Eu peguei e respondi, eu quero. Quero sim, presidente. Pô, fico contente, quero ir. Daqui a pouco eu estou respondendo e eu estou viajando. Eu digo, Tio, mas eu estou há menos de 3 meses aqui no ar, já tem um campeonato mundial. Tem o contrato aqui. Como é que tu vai dizer isso pro Corinthians, que tu quer isso? Tu não tem a tua situação resolvida. Mas porque era o sentimento de vir para cá, era o sentimento da possibilidade de retornar, de desenvolver um trabalho de uma equipe que eu já sabia que eu tinha enfrentado com o Inter e sabia da grandeza da força que ela tinha. Um trabalho diferente de outros momentos que eu peguei o Corinthians. Eu peguei o Corinthians num outro momento, um momento de recuperação, que ele quase tinha caído para a segunda divisão do Campeonato Paulista, estava na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Era um momento muito difícil. E agora numa situação diferente. Um planejamento. Exato, com tempo de trabalho, já com uma base montada de qualidade. Tudo isso acabou pesando e felizmente deu certo. Teve um fato curioso também, você já contou isso outra vez, que a dona Rose falou, quando você atendeu o Andrés, falou, já sei, vai voltar para o Corinthians. É verdade? É porque nós estávamos eu, Delamore e o Kleber, né? E as famílias todas fazendo os vistos,
né, marcando passagens, terminando o colégio, a Gabriele era setembro, ela apressou todas as suas provas, ela adiantou porque o ano letivo é diferente, para que ela pudesse terminar o ano e começar lá. Ela apressou todas as provas, ela fez toda a tramitação legal para passar. E questão de 2, 3 dias elas estavam prontas para viajar. E aí eu falei, digo, ó, Rose, aguarda um pouco, porque eu recebi um convite do Corinthians. Quando eu acabei de falar, recebi um convite do Corinthians, ela bateu do outro lado e disse, já sei, nós não vamos ir, tu vai voltar. Quer dizer, esse sentimento que também batia nela. Tinha essa ideia do planejamento, mas também o Corinthians disputava o título do Campeonato Brasileiro e faltavam algumas rodadas. O que você pensava? O que você pensou quando esteve no avião, chegando no Brasil? O que passou pela tua cabeça? Não, vou buscar esse título. Nós faltavam 8 rodadas, o Corinthians estava a 7 jogos sem vencer, eu acho que eram 5 derrotas, 2 empates. O Fábio tinha assumido a equipe no jogo contra o Guarani, empatado no jogo contra o Guarani no Brinco de Ouro. Né? Eu sabia da qualidade, sabia a estruturação tática que o Corinthians tinha, porque eu tinha enfrentado com o Internacional e tinha acompanhado, e mesmo nos Emirados Árabes nós tínhamos o acompanhamento de todo o futebol brasileiro, sabia do esquema tático, da formatação, das virtudes dos atletas e sabia que ia brigar pelo título. Né? Você já sabe a história, não quero rememorar, mas foi um título que foi contestado. Foi muito difícil, teve muita coisa estranha nesse campeonato de 2010. A verdade é que a gente conseguiu recuperar a equipe, não só eu, mas o trabalho todo, a equipe se recuperou, acho que está melhor colocado assim, a equipe se recuperou e de 8 jogos venceu 5. Ela venceu o Cruzeiro, ela venceu São Paulo, ela venceu o Palmeiras. Ela empatou 3 jogos fora. Nesses 8 jogos, ela teve um aproveitamento melhor do que o Fluminense, que foi campeão. Mas não bateu o campeão. Né? Então ficou aquela frustração de ter ido para o último jogo, ter se recuperado, estar forte. Eu lembro que ela perdeu o Ronaldo em 2 jogos importantes e isso nos prejudicou também. E acabou fazendo um aproveitamento melhor que o Fluminense, mas foi insuficiente para o título. Mostra o equilíbrio também do campeonato e, além disso, o que a gente falou aqui, algumas coisas que aconteceram que nem todo mundo concorda, mas que também não vem ao caso. Aí o planejamento, o tal do planejamento. Você pegou o time nessa reta final e tinha todo o tempo necessário para planejar o Corinthians para 2011. A gente já sabe, não é o caso também ficar falando aqui agora em detalhes, finalista do Campeonato Paulista, ganhou o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, 31 na liderança, é isso? 30, eu acho. 30 na liderança, 20 e tantas de forma isolada. Aquele início fantástico, né? Um aproveitamento de quase 90%, e aí veio o título. A minha pergunta é a seguinte, esse planejamento, obviamente, também foi pensado para o ano de 2012. Se talvez não no primeiro momento, para o início de 2011, mas já na metade do ano já começa a pensar em Libertadores, quando a classificação já está mais próxima. Esse time que conquistou recentemente a Libertadores já seguia um planejamento do técnico Tite desde 2011, é isso? E ele vem numa sequência de trabalho, por exemplo, eu digo assim, atletas que venham repor alguns que saem, não é um planejamento do técnico, mas é um planejamento que tem que ser feito pelo diretor executivo da equipe, pelo Edu, pelo Duílio, pelos diretores. Não ficar, o futebol moderno e a excelência, ela não pode ficar na mão de um técnico. Se o técnico sai, então a estruturação ela fica só a cargo dele? Não pode. A ideia ela é a ideia do clube. Né? Então, peças de reposição, atletas importantes, manutenção da equipe. Imagina se nós tivéssemos perdido para o Santos a final e tivesse dito, o time não ganhou, então tem que trocar meio time. Foi a base do time que foi campeão da Libertadores. Por quê? Porque uma equipe ela vai se formando, ela vai se ajustando, ela vai tendo experiência, ela vai errando, ela vai acertando, ela vai crescendo enquanto equipe, atletas importantes vêm, mantém-se a equipe, esse é o principal, mantém-se a equipe, a melhor qualidade dos seus atletas é a manutenção, o principal, eu digo o principal reforço, e até a direção colocava, e colocou de uma forma muito apropriada para mim, disse, Tito, o principal reforço que tu pediu era a manutenção da equipe, nós mantivemos. E é verdade.
O Roberto e o Duílio colocaram, é verdade. O principal detalhe, o principal aspecto importante foi a manutenção da equipe. Quando que você enxergou que essa equipe poderia ir tão longe? Ela vai se amadurecer, ela vai amadurecendo, Léo. Ela vai crescendo. Eu digo assim, teve alguns momentos marcantes que eles vão te dando a condição. Havia sempre uma expectativa em relação a Libertadores muito grande. Como vai ser? O Corinthians não sabe jogar Libertadores. Quando é mata-mata. Quando é jogar fora. E a gente sempre colocava assim, calma, que a equipe ela já vem à base. E eu falava uma coisa e continuo falando. A Libertadores ela pode ser igual ao brasileiro, ela não é mais difícil. Ela tem mais catimba, ela tem mais jogar fora, mais um clima, mas ela tecnicamente ela não é mais difícil. Não é nivelado por cima como o Campeonato Brasileiro? Eu digo assim, ela é nivelada igual ao Campeonato Brasileiro, mas não é mais que o brasileiro. Jogar contra o Boca não é mais que jogar contra o Flamengo, que jogar contra o São Paulo, que jogar contra o Grêmio. Mas quando você fala que é nivelado, eu imagino o seguinte, no Campeonato Brasileiro sempre tem 8, 10 equipes que podem brigar pelo título. Na Copa Libertadores nem tanto, não são tantas equipes assim. O nivelamento, você não pode ter essa referência justamente por esse ponto. Equipes mais competitivas no Campeonato Brasileiro, com mais chances de vencer a competição do que a Libertadores? Ele tem sim, daqui a pouco se inicia, porque são as principais, tem 8, 10 equipes que elas têm esse componente para ser campeã, tal qual o brasileiro. Mas ela não é mais, porque o brasileiro são 20 equipes que tu vai... Quando é que tu vai respirar? Nenhum momento. Vamos, teoricamente, quando a gente ia jogar contra o Deportivo Táchira em casa, a gente sabia que ia ser uma equipe, teoricamente, com menos poderio técnico, não lá. Se nós fôssemos jogar em casa contra o Nacional, teoricamente, uma equipe. Aonde que o brasileiro te proporciona? Não tem. Exatamente o que eu falo. Você vai disputar um jogo contra o América Mineiro fora de casa, a gente pega o exemplo da derrota do Corinthians, aquele dia o time jogou mal, você mesmo até chegou a falar isso, mas enfim, demonstra mais dificuldades, aponta, né, mais dificuldades do que um adversário nessa situação. O Deportivo Táchira. Exato. Mas havia na Libertadores, aquilo era o componente emocional. Então, aos poucos, foi se introduzindo, os atletas foram entendendo, a equipe já estava mais madura, mais calejada, mais cascuda, como eu falo assim, ela passa por experiências, ela vai amadurecendo, no acerto, na vitória ela sabe por que venceu, na derrota ela tem que saber por que perdeu. As lições a gente tira dos dois lados, eu não sou daquele cara que precisa perder para aprender. Tu pode aprender das duas formas. Tem condição de aprender das duas formas. Ela foi amadurecendo, o torcedor foi amadurecendo, ela foi se consolidando até chegar ao título. A gente falou em amadurecimento, né, da equipe, que a gente envolve também, claro, a comissão técnica, todo o trabalho, mas agora a gente tem uma liberdade maior para falar, não tem o peso da responsabilidade, o antijogo, né, na véspera do jogo, não desrespeitar, não considerar e não caracterizar nenhum demérito. Em que momento da Libertadores que você buscou uma inspiração para o resultado do trabalho ser positivo, ser alcançado com sucesso? Léo, isso é diário, não tem fórmula pronta, e isso é o próprio trabalho dos próprios atletas, o próprio grupo de trabalho aqui que emite sinais, sente. O que eu posso dizer é que o Emerson, um dia eu fui conversar com ele na minha sala, e a gente conversou aquilo que tinha que conversar, e na saída ele olhou para mim, ele não tinha Libertadores, ele disse: senhor, nós vamos ser campeão da Libertadores. Era antes do enfrentamento contra o Santos. Tem gente que não é nenhum demérito em relação ao Santos aqui, aos seus profissionais, é só uma relação de confiança. E eu olhei para ele e digo: se nós vamos ser campeão, eu não sei, mas nós vamos passar pelo Santos, nós vamos. E eu sabia que o quanto a equipe ia ficar fortalecida na passagem do Santos, ela poderia chegar na final e bater campeã. Porque poderio técnico maior que o Santos dentro da competição não tinha. Eu podia ter parecido, mas não maior. O poderio técnico maior era do Santos e a força, né, dele do último campeão. E na sequência, e na hora que o Emerson, coincidentemente, a gente não planejou também. Sim. Na hora que eu estou entrando em campo, que a gente foi campeão, o primeiro foi abraçar ele. Ele falou: agora a gente é campeão, nós somos campeões. Muito bacana. Mas a gente ainda está falando em trabalho, Tite. O que te motiva para manter o equilíbrio, para tirar um pouco a responsabilidade? Eu li uma entrevista, não sei se é verdade, em algum momento do ano passado, no Campeonato Brasileiro,
a tua filha, a Gabriele, chamou você para assistir o show do Coldplay no evento que teve no Rock in Rio ano passado, né? E você falou que aquilo marcou, porque era um momento de altos e baixos, algumas coisas acontecendo, e te marcou, te tranquilizou mais uma vez o pilar familiar, né, por trás, te ajudando. Teve um parecido na Copa Libertadores? Eu não estou lembrado, não, mas eu digo assim, ó, que a gente uma conversa com a dona Rose, algo... Eu falei se ela... Eu falava assim, de vez em quando, eu falo, abre o ouvido e deixa sair do outro lado, não fala nada, viu? E aí eu largo tudo que eu tenho que largar. Humanamente é. Mas eu digo assim que a família, saúde, trabalho e a crença, né? A religiosidade, a espiritualidade que a gente tem. Quando a gente tem trabalhado isso, as coisas ficam mais fáceis. E seguramente o suporte familiar ele teve, porque tu fica sempre muito exposto e encontrar nesse equilíbrio aí a gente consegue entrar para dentro do campo e fazer um melhor trabalho. Você é um cara que gosta de música também? Gosto de música e bastante diverso o meu gosto de sertanejo, gosto de sertanejo universitário que falam, rock. Eu gosto de rock, MPB, Lulu Santos eu adoro. Mas você não tem o hábito, por exemplo, como jogador de futebol, escutar uma música no ônibus, a gente divide esse momento, Delamore e o Kleber Xavier eu já vi algumas vezes ali concentrados escutando uma música, o jogador faz bastante, você prefere focar no trabalho desde o momento da saída daqui do CT? O computador e a leitura eu faço mais. A leitura. Quando eu estou dentro do quarto, aí eu tenho uma gama de músicas que é o Paradise do Coldplay. Eu tenho algumas músicas que elas são que eu fico tocando ali, fico fazendo o trabalho no 3D, deixo no fundo, fico fazendo o trabalho tático da equipe, a projeção para a palestra e fico ouvindo ali junto. Essa característica é sua, né, Tite? De tanta dedicação. É claro que envolve um treinador que tem o mesmo nível do seu, né, o mesmo conceito, tem que se concentrar, tem que se preparar bastante. Mas você me chama a atenção, não é a primeira vez que eu estou te falando isso, em viagens da Libertadores, dentro do avião, no ônibus, você já está preparando tudo. É algo seu ou o trabalho exige que você seja assim? Léo, alto nível, excelência exige isso. Eu sei porque eu cheguei no alto nível no Corinthians. E eu sou um cara irrequieto nisso. Tem que estar sempre buscando algo mais. Eu vou te dizer assim, só para dar um exemplo. Aí eu estou batendo. Quando nós fomos jogar contra o Palmeiras o ano passado, eu digo, eu quero ver a todas as batidas do Marcos Assunção do lado direito, do lado esquerdo e no central, aonde é a incidência, onde ela vai mais. Guardando as devidas proporções, no vôlei é mais fácil, porque o cara está com a informação no computador, assim, ó, vai entrar fulano, ele bate na diagonal, de cada 10 ele bate 7. Tem a instrução do tempo real. Tem a instrução do tempo real e ela é muito mais fácil. Sim. Ela é muito mais fácil. O futebol é em cima de projeção. Então eu digo, eu quero saber onde essas bolas entram com os diversos clubes. E eu tinha todas. O Riquelme, as batidas, né, de falta agora foram também da mesma forma. A região do campo onde o jogador mais atua. Onde mais atua, que é uma zona de atuação mais onde ele tem. Então tem todos isso. Só o setor do meio campo, porque eu queria do Boca no setor do meio campo. Em relação ao Neymar, em relação ao Ganso, em relação ao Arouca, de todos, mas desses mais especificamente. Eu consigo passar uma orientação, o atleta olha no vídeo, eu mostro, eu oriento e eu exemplifico com essas zonas de influência, com essas áreas. Isso aí passa o quê? Didaticamente, quem está vendo vai dizer, bom, é isso mesmo, e dá segurança para o atleta. Alto nível é isso, claro que é. Ele é o trabalho de campo, mas ele é todo esse aparato que ele pode te dar uma condição melhor também. A segunda fase da Libertadores, por ser disputada em mata-mata, talvez tenha exigido mais do técnico Tite do que as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Porque eu perguntaria o seguinte, qual foi a tua maior preocupação? Não dá para apontar uma, cada jogo você devia ter uma dezena delas, né? E aí exigiu bastante, de uma forma mais... Mudou a característica, né? Por exemplo, jogos de grupos, tu tem 4 equipes, tu classifica a 2, a margem de erro ela pode ser, daqui a pouco um jogo dá errado, pode dar. Mata-mata, 2 jogos, a margem de erro tem que ser muito pequena. Daqui a pouco uma expulsão, daqui a pouco
um acidente, um atleta mal, ele pode determinar uma saída da Libertadores. Eu lembro, por exemplo, nós saímos da Libertadores com o Independiente de Medellín, numa quarta de final, com 2 erros do goleiro muito fortes. E aí fica, puxa, pegou o dinheiro errado, tá fora. Marca. Uma expulsão contra a Melec lá, ela podia determinar a nossa saída da competição. Tu toma 2 gols e depois para reverter. Então, tu tem que ter uns cuidados maiores. Então, toda a preparação ela tem que ser muito mais intensa e muito mais redonda. No segundo bloco, a gente vai falar mais sobre as características da Libertadores, da primeira fase, dessa fase mata-mata. A gente vai para o primeiro bloco, daqui a pouquinho eu volto com o técnico Tite, você já sabe. Aqui, o craque fala. Voltamos com o Fala Craque especial. Uma conversa muito bacana com o técnico Tite, o primeiro programa gravado após a conquista inédita da Libertadores da América. Nesse bloco, Tite, a gente vai falar bastante sobre a campanha. Primeiro jogo, a estreia fora de casa, Venezuela, Deportivo Táchira. Um jogo, eu também fiz a cobertura desse jogo, um jogo difícil. A situação do primeiro gol lá, coisas que a gente imagina que só com o Corinthians que vai acontecer. Bate nas costas, o Chicão chuta, bate nas costas do cara, entra. Enfim, até os 47 foi assim. E eu dividi muitas emoções ali contigo. Claro, você trabalhando, fazendo o seu trabalho e eu com o meu, mas observando bastante as tuas reações, até o gol do Ralf. O que você lembra, o que mais te marcou nesse jogo? Eu lembro que o início da competição, e pela grandeza e toda aquela expectativa, era bom nós iniciarmos jogando bem e tendo um bom resultado. Aí eles conseguiram fazer um gol, uma bola lateral. A bola bateu na boca do Castel, o cara chutou, ela bateu na boca, subiu, encobriu. Eu olhei e disse, não é possível. Aí o meu filho falou assim, pai, não conseguimos tomar um gol de boca. Bateu na boca. E eu digo assim, por isso que eu não falo em sorte, porque tantas outras situações a gente teve de falta de sorte. Não, porque o cara teve, o futebol também, essa casualidade que às vezes acontece, esses acidentes, essas circunstâncias que acontecem. E nós tivemos mais de 70% de posse de bola. Nós finalizamos 18 vezes no gol. O goleiro deu no pau, o Danilo cabeceou no pau. Aí tu podia dizer assim, por isso que eu não gosto de azar, puta que azar. Não, azar. Nós tínhamos persistência, competência, fomos até no último minuto empatar. Então, aquele jogo ele teve um componente assim importante de confiança para a equipe. Alguma situação te chamou a atenção para, depois do jogo, você falar, estamos na Libertadores, estreamos, essa é a competição? Ele quebrou o gelo, né? Ele quebrou o gelo. Até porque a gente vinha também da competição, dos jogos com o Tolima. Então, primeiro jogo gera-se um monte de expectativa. Quebrou o gelo, daqui a pouco a situação foi mais natural. E até buscar o empate mostrou a persistência da equipe, a alma que a equipe tinha, sabe? Ela, em nenhum momento ela se desesperou, ela se apavorou. E aquele momento, aquela situação também foi importante. O início bem foi importante. E isso é algo para ser dito do começo ao fim, da primeira até a última partida. A questão da alma, da união, de tudo. Algumas características desse grupo. Aí a responsabilidade de vencer em casa. Primeiro jogo contra o Nacional, 2-0. A gente veio para o jogo em casa. A gente sabia também da importância de fazer um resultado e para dar uma tranquilidade, um apoio para todo mundo, tirar fora. Vence em casa. Nós ficamos apenas enfrentando o Cruz Azul, que teoricamente era o nosso grande rival. Já eliminava uma situação anterior, porque a gente ia pegar o Táchira em casa. Né? E a vitória, e ela também te deu essa tranquilidade. E ali também, aí era quebrar o gelo em casa. Ali era ganhar em casa. A equipe foi consistente aí, ela foi muito bem, ela só não foi brilhante nesse jogo, ela foi bem e ganhou com autoridade. Consistência é a palavra que dá para usar também nos confrontos contra os mexicanos, tanto lá quanto aqui? Lá eles foram muito surpreendidos por nós. Eles não esperavam. Eu lembro até das manifestações do técnico e da imprensa no outro dia. Eles não imaginavam e haviam alguns recortes de jornais que eu deixei em slides e apresentava para os atletas. Num deles eu tenho um slide. Mas em tom provocativo? Não, de reconhecimento. Sim. De reconhecimento. Que a imprensa colocou assim, o Corinthians foi agressivo para ter a posse de bola e não venceu porque o Corona fez um
um grande jogo. E não venceu aqui, não foi desastre porque o Corona fez. Olha, de novo a gente não fala de sorte, porque ali, quando o Corona fechou lá, fechou aqui, nós tivemos grandes chances. E eles se surpreenderam, principalmente no jogo lá. Eles se surpreenderam com a nossa postura e a naturalidade com que a equipe, a personalidade que ela vinha adquirindo. O Corinthians tinha conquistado a primeira colocação do grupo depois desses 2 jogos, né, dos confrontos contra os mexicanos. Aí foi jogar fora de casa, né, contra o Nacional do Paraguai. Eu digo fora, pelo apoio da torcida. O que você lembra desse jogo que mais te marcou? Eu lembro que a torcida fez uma festa danada. E eu lembro que eu nós abrimos para o torcedor e ficou um cunho muito de festa e eu não gostei. No treino? No treino. E eu pedi É uma característica sua isso. Mas eu queria estar muito focado, eu queria estar aí, tinha muita, e eu pedi 2, 3 vezes para eles pararem, eles pararam. Mas ficou um clima que eu não gostei de preparação. Mas, um clima desculpa, que eu não gosto dessa véspera de oba-oba. Entendo o torcedor, mas para o atleta, para nós, a gente fica mais voltado para o jogo. Mas não é uma característica do treinador ou é uma característica, uma interpretação coletiva? Você não gostou porque o treinador não gosta ou você também ficou com receio de que o grupo poderia ser contaminado por uma euforia desnecessária e equivocada no momento? Das duas. E eu, enquanto comando, eu tenho que ter o feeling, o discernimento para filtrar certas coisas dos atletas. É a mesma coisa que nós fizemos agora nos jogos finais. O torcedor queria passar o carinho, mas às vezes esse carinho ele pode se transformar em euforia. Então o torcedor corintiano queria vir aqui para dar o seu apoio, mas a gente queria ficar voltado em trabalhar. E a direção disse, não, a gente sabe do apoio de vocês vêm, colocam, mas não precisa vir aqui no campo. E lá criou um clima de descontração, porque futebol ele é competição. Sim. Né? E muito oba-oba eu não gosto. Ali eu digo, a gente tem que filtrar mais esse ambiente que antecede o jogo, para que a cabeça esteja boa. Tal qual a gente fez, por exemplo, contra o Santos lá. E mais uma vez a maturidade prevaleceu. Acredito até pelo resultado criado, 3-1, uma vitória convincente, né? Não teve o oba-oba como você, por algum momento, achou que pudesse atrapalhar. Final da primeira fase, Deportivo Táchira em casa, uma vitória com V maiúsculo, 6-0, todo mundo jogando muito bem. Lembro das suas palavras também depois na entrevista, no vestiário depois do jogo, enaltecendo todo o grupo. Como de costume, você não gosta de individualizar, né? E garantia o passaporte para a segunda fase. O Corinthians atropelou o Deportivo Táchira, literalmente atropelou. É verdade. Bom, Tite, uma nova fase, né? Mata-mata, e o Emelec, eu ouvi você falar que era um adversário perigoso, o jogo em si depois demonstrou também que era um time com as suas qualidades. Agora, o que mais te preocupou para o primeiro jogo fora de casa contra o Emelec? Eu acompanhei o Emelec antes de definir quem era o adversário, quando eles venceram o Olímpia no Paraguai. No último e eu sei minuto. o quanto é difícil vencer o Olímpia lá. Eu enfrentei 2 vezes em Libertadores com o Grêmio. Uma vez nós perdemos, outra a gente venceu 3-2. Uma perdemos, 3-2, outra vencemos 2-1. Estádio sempre cheio, né? Defensores del Chaco, eu sei o quanto ele foi lá e venceu. Ele tinha vencido em casa o Flamengo. E era muito difícil. Na sequência eu conversei com o Joel Santana e conversei com o Abel, dois profissionais com quem eu conversei, para saber como tinham sentido alguma coisa importante que pudesse passar do Emelec, e depois o Abel em relação ao Boca. E o Joel tinha falado do clima passando do ponto que era lá, né, das características, enfim, que nós sabíamos, técnicas e táticas nós sabíamos, mas daquele clima todo que envolve. Eu falei com o Edu antes, digo, Edu, vamos treinar no campo. Eles não deixaram a gente treinar no campo. Aí você não está molhado. Nós fomos lá, eu e o Edu, para ver o campo. Não estava molhado, estava em condições de treinar. Eles não queriam que nós treinássemos. Digo, se eles não quiserem que a gente treine, a gente vai vir aqui para reconhecer o campo e depois vamos para um outro local. A gente foi lá, olhou as dimensões do gramado. Por quê? Porque é sempre uma referência de treinamento importante.
um cruzamento para o goleiro sair rápido Claro. ou não. O atleta ele se habitua com o local, a grama alta, baixa, Sim. a noção de profundidade. Então a gente foi, e quando eu estava saindo lá, eu peguei o diretor do Emelec e eu falei assim, ó, não é por causa do campo e não é por causa do treinador de vocês. Vocês não estão querendo que a gente treine aqui. Só para deixar isso bem registrado e falar na tua frente. Só eu e ele. Peguei, viramos nas costas e saímos. Catimba de Libertadores? O isso? clima cria esse clima de hostilidade. Nós pegamos aquele jogo também, um árbitro que estava num dia infeliz. Prefiro colocar dessa forma. É. Prefiro colocar dessa forma. Então, um dia, para não falar infeliz, muito infeliz. Né? Não veio falar comigo aqui no último jogo. É isso que eu ia te perguntar. Ficou longe, só veio falar comigo no segundo tempo, na hora que eu falei assim, é o número 6 e a bola, fiquem atentos na bola parada, porque eles estão, bola parada ofensiva, eles estavam dando soco, tapa, para tudo que era lado. Aí ele veio conversar comigo, porque ele não teve coragem de vir falar comigo também, né? E foi numa noite muito infeliz dele. Uma grande atuação também do Cássio. Ele 2, teve- 3 lances. Teve um lance de cabeceio de uma bola no chão que ele faz Exato. uma grande defesa. Bom, garantiu o empate, uma vitória simples, dava a classificação para as quartas de final. E aí o Corinthians também fez mais uma vez uma grande atuação, Danilo, Jorge Henrique, não individualizando todo o grupo, né? Fez um belo jogo. E aí a passagem para as quartas de final, acho que já dá para a gente pular para o confronto contra o Vasco da Gama, que foi um adversário que ficou no calcanhar do Corinthians por muitas rodadas no ano passado. Outras situações envolviam também, pelo menos o emocional, né? De alguma forma que te marcou, foi o caso que aconteceu com o Ricardo Gomes, né? Até no emocional tinha alguma ligação com o Vasco. Enfim, 2 grandes jogos. Eu lembro que você falou na coletiva ali na sala de imprensa, serão 2 grandes jogos. E aí o Corinthians lá em São Januário, apoiado pela torcida, você estava muito próximo da torcida. Alguns momentos, Tite, acho que você estava muito concentrado, não sei se você se recorda, mas 2.000 corintianos calaram São Januário. E isso eu vejo como uma importância muito grande para o momento do jogo, porque jogadores falam isso e você também fala. Foi um fator também que ajudou bastante a torcida aqui de jogo? Com certeza, essa integração com o torcedor, ele adquiriu também essa confiança em relação à equipe. A equipe passa para o torcedor passa para ela. A gente não sabe de onde vem e em que momento vem, mas isso acaba tendo essa sintonia. E o jogo contra o Vasco é uma equipe muito sólida, ela amadureceu muito, foi vice-campeã e campeã da Copa do Brasil no ano passado, e ela é uma equipe, o Cristóvão passou por mim, a gente deu um abraço no segundo jogo, ele disse, a gente aprendeu muito, o Corinthians nos ensinou muito. A gente sabe, Corinthians e Vasco sabem jogar Libertadores. E foi um taco. Tá? Foram 4 tempos. Eu digo assim, ó, os 2 tempos em São Januário e o primeiro tempo aqui foram muito equilibrados. O que nós fomos superiores foi no segundo tempo do segundo jogo. Que coincidentemente teve o lance do Diego Souza. Mas foi um erro nosso, não foi construção do Vasco. Se pode falar de um lance de construção do Vasco, foi o cabeceio do escanteio. Mais do que isso, nada. E nós botamos volume, botamos intensidade, marcamos, chutamos, deu no pau, o Fernando defendeu, coisa que culminou com... Então, 3 tempos distintos, um erro, mas com uma grande defesa do Cássio, e depois um grande segundo tempo que se justificou a nossa classificação. Corinthians e Vasco nessa Libertadores foram os 2 times com os melhores elencos? O melhor elenco é difícil falar, teve muito equilibrados, os elencos muito equilibrados. O Santos tinha a individualidade do Neymar que podia fazer a diferença, talvez essa seja a maior diferença delas, e que trazia junto com ela também o título do campeão da Libertadores do ano anterior, que traz um peso maior. Quais foram as suas palavras para o Paulinho quando ele marcou o gol? Não teve algo que você falou, estava me devendo uma, continua me devendo mais uma? Ah, esse daí foi no jogo, mas esse daí foi no outro jogo, eu não me lembro. Sim, mas quando ele fez contra o Vasco, você falou, não, mas ainda quero outro. Eu falei, eu me lembro que eu tinha brincado com eles, que ele tinha errado um gol em determinado momento, e não sei quem é que foi, nós vencemos. Ele disse, a gente venceu. Aí eu olhei para ele e digo assim, mas tu continua me devendo, tu continua me devendo.
Porque um jogo lá, no outro jogo em São Januário, eu não sei quem deu um lance de casquinha e ele entrou no segundo pau e bateu para fora. Sim. E ele começou a rir, eu olhei para ele e disse, não, tu tá me devendo ainda, a gente teve um bom resultado, mas tu tá me devendo. Tite, eu não tinha como deixar de falar aqui o fato de você ter sido expulso, né, na partida e ter ido pros braços da Fiel. Algo que te incomodou um pouco, se falarmos de trabalho, como você já disse, mas foi uma situação inusitada. Se escrevesse um livro, ia ter um capítulo inteiro para esse momento. De 30 Tá páginas. louco. Ele não precisava me expulsar. E eu sei por que ele expulsou e Você eu quer falar? gesticulei demais, mas não se justificava não o fato dele ter me expulsado. Mas enfim, se ele fosse um pouquinho, ele é experiente o suficiente, ele é um muito bom árbitro para só olhar para mim e falar assim, ó, viu? E ele sabe que do outro lado ia ter a recíproca. Mas, enfim. Você teve receio de... Conduziu dessa forma. Você teve algum receio naquele momento de Sim, claro que eu tive, sim. não conseguir passar uma orientação correta? Claro. Aí, a partir do momento que eu sou expulso, não adianta que eu ir lá bater boca com ele, não adianta, tanto é que eu pego, só balanço a cabeça, pego a minha água e saio. Minha vontade era de falar um monte de coisas, mas também sei me controlar. E sabia que eu estava saindo dali, e se nós não vencêssemos aquele jogo, ou se nós, pior, perdêssemos aquele jogo, eu não ia me perdoar pro resto da minha vida. Não ia ter ninguém que ia falar assim, mas se tu não, eu tinha que estar lá. E esse peso eu carreguei. Quando eu carreguei e fui eu queria ficar no túnel, mas cara, não dá. Aí eu fui para dentro, digo, não vou ficar aqui dentro. Acho que foi o Ricardo que colocou, não podemos ir lá nas cabines, porque aqui não é a coisa, não dá para chegar do outro lado. Digo, vamos. Aí eles vão nas cabines, não dá, então ali no lado da torcida, digo, vamos. E saímos correndo. E ficamos muito perto da torcida do Vasco, depois a gente deu a volta e ficou ali na frente. E eu acho que talvez um pouquinho fruto da experiência, eu consegui ficar concentrado no jogo. Mas eu via toda a torcida do lado, todo o pessoal do lado e foi uma experiência... Por outro, se foi ruim, pelo fato de ter saído, foi, eu digo assim, indescritível, inusitada, palavras não dá para definir. A Renata falava assim, ela disse, tu viu? Uma hora um cara foi reclamado, Tite, fulano de tal não tá. Quando ele falou não tá, os caras viraram, cala a tua boca, fica quieto, ajuda o time. E toda a torcida abraçando. E a Renata falou assim, tu viu o que aconteceu? Eu digo, não, você falava assim, William, abre. Aí eles gritavam tudo, William, abre, William, abre. Digo, você nunca teve tantos auxiliares como aqueles minutos. Bom, depois do apito final, você estava entre os 4 melhores da Libertadores com o seu time, alcançando o que já tinha acontecido na sua carreira, né? Um momento já que você já tinha conquistado também. Mas era com a camisa do Corinthians dessa vez, contra o Santos, um grande clássico paulista, um grande clássico regional, mas nacional também, com muita rivalidade, um time muito forte, que era o Corinthians, né, como conjunto, a individualidade do Neymar, a situação do Ganso, que ganhou também uma proporção, né, fora ali do normal. E aí você tinha um grande adversário no caminho para tentar, de forma inédita, uma classificação e já fazer história com a camisa do Corinthians. Como é que você resumiria esses dois confrontos contra o Santos? Eu lembro que nós classificamos na quarta-feira, na quinta a gente saiu com a família e eu não queria ouvir o jogo e nem queria ver os resultados. Eu sabia que o Santos era mais forte. Eu também não vou ficar assistindo o jogo e ficar secando, torcendo para que o cara vá mal, porque é o time mais forte. Cada um vai e colhe o seu... Né? E eu estava saindo de carro. Estava voltando de um local onde a gente foi. A gente foi à missa do Padre Marcelo, na verdade, e estava voltando a família toda. E eu não queria ouvir nada. Mas o meu filho estava com o fone, e eu olhei para ele. Ele disse assim,
Eu disse, o que é, filho? Eu já sei. Ele disse, não, agora eu já sei, agora me fala, senão eu vou ficar curioso aqui. 25 do segundo tempo, tá 0-0 na Vila. Vélez e o Santos. Vélez com um jogador a menos. Digo, não, desliga ali, deixa quieto. Não vai. Só eu vou ficar ouvindo. Só que eu via no retrovisor e ficava olhando o semblante dele, né, para saber que... E a gente continua dirigindo, eu continuo dirigindo para casa, daqui a pouco, bem, estourou o foguete. Aí eu olhei para trás, gol do Santos. Preferia, não contra o brasileiro e nem torcer contra a absoluta, mas preferia enfrentar o Vélez em relação ao Santos. Aí o papá terminou, foi para os pênaltis. Eu não assisti os pênaltis em casa, o Matheus ficou assistindo, eu não assisti, digo, quem merecer que vence. E veio o Aí Santos. só viu antes, que daí bateu o Elano, o último jogo, o último gol, o Léo, só vi no último pênalti, daí classificou o Santos. Ô Tite, eu respeito muito essa sua colocação de não individualizar, mas nesse momento da semifinal é necessário você falar do Emerson Sheik, que eu acredito que é o momento da estrela brilhar. É o momento que brilha a estrela de um jogador, que ele realmente consegue se sobressair. Foi o que aconteceu no primeiro jogo, não só pelo gol, mas por tudo que ele produziu. Na segunda partida, óbvio, ele cumpriu suspensão, mas depois a gente pode falar um pouquinho mais quando for contra o Boca. Mas você enxerga também essa importância da estrela? Você acredita na estrela de um jogador que pode chegar no momento oportuno e dar resultado? Qual é o momento oportuno? O gol, por exemplo? Só eu vou te dar. É? Ou é o momento oportuno, como tu citou, da defesa do Cássio? Ou é o momento oportuno que o Chicão tira uma bola do Cruz Azul dentro da área? O que eu tenho comigo é que em alguns momentos, por exemplo, ele trouxe uma visibilidade maior porque foi no final. Por ser mata-mata. Por ser mata-mata e por ser agora nesses jogos finais. Mas o Cássio na defesa, então, a gente fala. A bola, o cabeceio do Paulinho. O Lierson no início. O Jorge no gol de peito contra o Nacional. Então cada um teve um momento. O que teve nele? Teve no momento final da visibilidade maior. E o que eu fiquei muito, muito feliz, tu não sabe quanto, é que porque todos os holofotes se voltaram a ele. Assim como na Bombonera se voltaram ao Romarinho e a mim. Pela substituição e ele ter feito o gol. Gente, isso é circunstancial. Quando o grupo está forte, hora um, hora outro vai aparecer. Deu a casualidade desse, em outro momento vai ser outro. Nesse momento de maior, todo mundo ficou voltado ao Emerson. O que o Emerson falou? Não quero ser tido como estrela. Não quero. E se não tivesse o Paulinho me dado, se não tivesse o Danilo me dado no calcanhar, se não tivesse o Alex pressionado, não teria feito. Ele disse, é muito injusto não passar isso para todo mundo. Então isso passou, o que é a ideia de que essa vez ele foi iluminado. Eu prefiro colocar dessa forma. Em outro momento eu fui iluminado, em outro momento o Romarinho foi iluminado, em outro momento o Jorge, em outro momento o Alex, em outro momento... No contexto todo mundo. No contexto todo. E nesse momento final, o holofote maior dele, porque é o último jogo, claro que sim. Mas se antes não tivesse feito tudo aquilo, não teria chegado nele. Tem razão. Final de Libertadores. A primeira da história do Corinthians, a sua primeira, a primeira de muitos jogadores. Na Bombonera, o primeiro jogo. Eu quero ouvir um pouco dessa história de você nunca ter perdido lá. E tudo que envolvia Corinthians e Boca Juniors. Eu poderia ficar 5 minutos aqui falando vários fatores, mas você já sabe, o torcedor que está em casa também já sabe. Como é que você se preparou para esse primeiro confronto? É igual a história do... Tem uma propaganda que ficou marcante, né? O primeiro sutiã de uma menina adolescente, a gente nunca esquece, né? É verdade. O primeiro título de Libertadores, o primeiro final, ninguém vai esquecer, é inevitável. Jogar na Libertadores pela primeira vez é uma situação importante. O jogo final contra o Boca, diferentemente do que seria com a Laú, com todo o respeito à Laú, ela dividiu os valores, o Boca e o Corinthians. Tradição muito forte das duas equipes. Né? Então trouxe uma grandeza, assim como era Corinthians e Santos, assim como Corinthians e Vasco. Eu pego assim como Corinthians e Cruz Azul.
jogos muito fortes. Jogar lá o primeiro jogo, a gente preparou muito bem, eu digo que a gente trouxe todas as informações do Boca, todos os posicionamentos, a preparação da equipe, o aspecto mental de não se envolver nos 2 jogos, em cima das provocações da catimba que acontece, fora a qualidade que o Boca tinha. E principalmente um aspecto, não se inibir para jogar na Bombonera. Quando eu falo é jogar e marcar, se a equipe se inibisse, se ela ficasse constrangida, se ela ficasse de alguma forma mentalmente fragilizada, ela podia perder o jogo e o título. Tite, essa questão da grandeza, da tradição das equipes, das 2 equipes, também foi levada para a pré-eleição, também foi discutida naquele momento que é só comissão técnica e jogadores, momento de impulsionar, de motivar. Eu digo assim, as pessoas, foi bom ter falado em motivação, que elas confundem, e para mim de forma muito errada, o que é motivação, o que é gerador de confiança. Aquela pessoa que precisa de motivação numa final de Libertadores ou jogando uma Libertadores, ela é, como é que eu vou dizer, ela tem um distúrbio mental, ela tem que fazer algum tratamento. Porque na verdade são fatores que eles geram confiança. Então o que a gente utilizava, o que a gente procurou? O que nos trouxe até aqui, alguns argumentos que eu usava, o que nos trouxe até aqui? O campeão do ano passado. Então o que a equipe tinha no ano passado? Ela era mentalmente muito forte, muito concentrada, muito intensa. Ela reproduz. Aí depois que ela passou a fase de grupo e passou pelo Vasco, o que a equipe tem? Tu começa a reproduzir ações, comportamento, a mentalidade dela. A gente começou sempre a se preparar e não abrir a mão de um dia antes no estádio, fazer a preparação lá. Inclusive a Santos, a gente não precisava ir, mas agora eu queria ir lá. E eu queria que tivesse um clima já de... E eu vou dizer, quando a gente está fazendo a preparação, o treinamento, aí a gente foi, e eu ajeitei as bolas para a batida de escanteio de faltas laterais ofensivas, porque no outro dia eu tinha feito já defensiva. Quando eu fui, começou a estourar foguete, eu vibrava por dentro. Eu passava para o Cleber e digo, que beleza, Cleber. Porque eu queria já botar todo o grupo, digo, esse aí é o clima do jogo amanhã. Vai ser assim. Aí eu passei por ele e digo, tomara que estoure mais uns 3, 4 baterias de fogo. Todo mundo já, tu sente isso. Daqui a pouco, bem, estourou de novo. Digo, bom, para trazer para o clima e para não ser surpreendido por uma situação diferente. Ah, não estava esperando competição. Não vai que vai ser competição. Sim. Isso mexe. Mexe bastante. Mexe. A gente vai terminar o segundo bloco, daqui a pouquinho o técnico Tite vai dar continuidade a esse papo, Libertadores e tudo que envolve aí o Corinthians. Daqui a pouquinho a gente volta então, você já sabe. Aqui o craque fala. Voltamos com o último bloco, Fala Craque, especial com o técnico Tite. O primeiro, depois da conquista da Libertadores da América. Falar um pouquinho agora, tentar entrar um pouquinho na intimidade, com todo o respeito do professor. Falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, de reta final de temporada de 2012. Não que esteja no final, né? Mas daqui até dezembro, Mundial. E também sobre a sua carreira, Tite. Mas antes, eu já vi você dando algumas entrevistas, acho que até recentemente foi aqui no CT, você citou que já foi muito mais nervoso, era um cara que discutia em campo, era mais intolerante, entre aspas. E aí parece que a Dona Rose é a grande responsável pelo equilíbrio do Tite. É isso mesmo? No início da carreira eu era mais intolerante, sim. Eu era mais impacto, mais choque. Não estabelecia muito diálogo. Próprio talvez eu ter sido atleta, de ter sido professor de educação física e sabia aquilo que eu estava fazendo. E daqui a pouco estabelecer um diálogo maior, mais especificamente com as pessoas que pudessem dirigir, que eram daqui a pouco mais autoritárias, eu não admito. E autoritarismo é uma coisa que fere meus preceitos. Me convence ao trabalho. Liderança pelo conhecimento, ela me faz eu respeitar, mas o mandar puro e simples não, sabe, para mim eu não fui educado assim, sabe? Me convence, me dá argumentos, me mostra a qualidade, me diz por quê. E tu vai ter um cara que vai seguir. Eu era intolerante com isso daí.
E eu sofri, até um dia que foi marcante, a minha esposa disse, tu vai ser demitido toda hora, se tu ficar toda hora confrontando e batendo com o dirigente, primeira oportunidade tu vai... Mas Aos poucos eu fui. Antes de você sentir na pele uma situação como essa, ficou só no diálogo da Dona Rose contigo, ou chegou a de fato realmente acontecer algo que te marcasse e falasse, não, peraí, vou ter que tirar o pé mesmo, pô? Não, aconteceu sim. Chegou? Aconteceu sim, as demissões e discussões com dirigentes aconteceram bastante, sim. Mas aí a Dona Rose... enquanto não for assim, se estabelecer um diálogo maior, ou senta, daqui a pouco o nível de conhecimento que o cara tem é diferente do que tu tem. Tu é um professor, tu já foi jogador, tu sabe como o atleta sente, ela dizendo, tu sabe o que o atleta sente, tu sabe a hora de cobrar, daqui a pouco ele não tem esse mesmo conhecimento. Tu é professor de educação física, tu sabe a carga de trabalho, tu sabe quando ele tem que descansar, tu não sabe, tu sabe taticamente o que é, então fala para ele, porque senão ele não vai saber. Você fica cobrando o cara que te conhece, que tem um nível de conhecimento, quando tu também tem que mostrar para ele ou orientar essas situações. Senão vai dar conflito. Ô Tite, uma vez você me falou, não sou pai do grupo, eu separo as coisas, pai para mim tem uma outra, né, outro significado. Sim. Mas como que você definiria a Rose na tua vida? Além de esposa, tua companheira, tua amiga, tua confidente, tudo isso? Eu digo que assim, a gente está mais de 25 anos juntos, mais de 25 de casados, mais 2, 3 que a gente namorou. E o amor ele vai se tornando, continua o amor, vai se tornando cumplicidade, vai se tornando parceria, companheirismo, respeito, cada um do seu jeito, vai trazendo uma série, não é que vai perdendo nem a tesão nem o amor, senão vai vira uma porra. Não dá. Aí não dá, Tem que ter então sai fora. Aí sai fora, né? Se é para ser amiga do meu lado, eu não quero. Sim, sim. Né? Mas tu vai ter amante, tu vai ter a confidente, tu vai ter a que faz uma sobremesa, tu vai ter a parceira, tu vai ter... Isso tudo a gente conseguiu construir ao longo dessa vida. E ela compreendeu muito essa relação do futebol. Talvez a maior marca dela, ela compreende o mundo do futebol. Eu te dei essa referência do pai no campo justamente por isso, porque você já deixou bem claro que aqui é o lado profissional. Não que você não tenha carinho e intimidade com os atletas. Claro. Né? O que eu queria saber é justamente dentro de casa, e você explicou bem. Assim também é com os filhos. Por exemplo, a Gabriele. A gente te presenteou com uma camisa de 100 jogos no ano passado e ela usou no jogo no Pacaembu. Ficou muito feliz, te deu um abraço muito sincero, muito forte ali, que emocionou muita gente. O teu filho também a gente vê direto aqui, acompanhando o teu trabalho, dia a dia no CT, no vestiário, depois do jogo contra o Boca ele também estava. Você estica também com os filhos essa relação de companheirismo para dividir problemas e a rotina do profissional? Com os devidos cuidados, né? Com o devido nível de compreensão, né? A Gabriele, eu vou te contar um fato também. Fica muito exposto publicamente, né? Nós ficamos, ela te traz um monte de benefício, mas a exposição pública e a privacidade às vezes tu não tem, e é dos filhos também. E às vezes tu pega adolescentes que não têm a mesma idade, daqui a pouco é o sarro no colégio, isso tudo, e fica um pouco difícil deles administrarem tudo isso. A ponto da gente estar no Internacional assistindo o jogo, a final da Sul-Americana, e nós tínhamos vencido os Estudiantes lá 1-0 e na sequência o Estudiante estava nos vencendo em casa. E a Gabriele ficou em tal estado de nervo e torcida que ela disse assim, puxa, vou fazer um gol, eu beijo o chão se sair o gol. Ele disse que não deu 2, 3 minutos, o Nilmar fez o gol, a gente foi campeão, ela estava beijando o chão. Então, é muito forte para eles. O Matheus é mais... Até por ser um homem e compreender um pouquinho mais, né? E a Rose também, porque às vezes ali é muita emoção que fica aflorada. E eu digo, a partir daquele momento, eu digo, não, vocês fiquem em casa, até porque tudo pode acontecer. Daqui a pouco o Boca podia ser campeão, nós podíamos ser campeões. E daqui a pouco tu pega alguém que pode passar do ponto e partir para a violência. Infelizmente, o futebol a gente tem que ter esse cuidado também. Mas é sempre acompanhando. E o Matheus não, o Matheus se criou, eu assistindo televisão e dava os comentários e eu comentava em cima do comentário e ele ficava me olhando. Quer dizer,
As ideias que eu tenho de futebol, o Matheus tem muito Parecido. muito parecido, já sabe o que o pai dele já pensa. A gente vê, inclusive eu lembro um dia, estava rolando o treino, e vocês dois de canto ali na linha lateral, quer dizer, pode ser até aquele momento que você não tem como passar para o seu auxiliar, ou não queira passar, e você está dividindo com o teu filho. Ele é jogador também, né? Ele estuda na universidade dos Estados Unidos e joga. Zagueiro? Também, exato. Então ele faz a universidade, ganhou uma bolsa de estudo por jogar. Sim. Então joga pela bolsa de estudo, faz educação física, que é uma situação deles, e fica nos Estados Unidos jogando e estudando. Tite, especificamente na conquista da Libertadores semana passada, a Dona Ivone escutou o jogo pelo rádio, depois do primeiro gol, disse que não aguentava mais, se ajoelhou e só rezou. A Dona Ivone representa o que na vida do profissional Tite? A mãe eu tenho uma família que quando estendo assim, minha mãe, meu irmão, minha irmã, o pai também, quando estava envolvido, só o pai era um pouco mais, ele segurava um pouco mais, ele não mostrava suas emoções. O pai sempre foi um cara mais olhando distante, mas não falava muito. E o acompanhamento também tem esse envolvimento emocional deles todos, né? Meu irmão não conseguia assistir o jogo, a minha irmã ficou numa tensão danada. Teu irmão Doía pegou as o carro, pernas. dirigiu por 2 horas. O pra tempo do jogo ficou dirigindo. Sim. A mesma coisa que no Campeonato Brasileiro. Contra o Palmeiras no último jogo. Ligou e saiu, para não ficar. E as 2 vezes ele falou assim, eu parei em Caravaggio, que é um santuário que tem, e das 2 vezes ali ele se terminou, eu ouvi ele alguns fogos, liguei e vi que nós tínhamos. E a mãe, muito nervosa, eu tinha ligado para ela ao meio-dia ali, e ela falando, digo, mãe, calma, as coisas vão acontecer, se a gente merecer, a gente vamos trabalhar, mas não vamos dimensionar assim, pela tensão, assim, minhas pernas estão tremendo já, tá? E aí ela foi deitar, e eu não sei se ela ficou com o radinho de baixo rezando, ou se ela ficou ouvindo o jogo, uma das 2. Tite, a gente já dividiu por uma vez já esse papo tão delicado para você quanto para mim. É um assunto que a gente talvez evite aí falar no dia a dia, né? Talvez só com a família. Mas como que deve ter sido a reação do seu Agenor lá em cima? Cada vez que eu falo, eu me emociono, porque o pai não passava muito, ele não externava muito. Assim, eu conseguia ler na sobrancelha dele, eu conseguia ler no lábio dele, eu conseguia ver no rosto dele as suas emoções. E ele era assim, muito recatado nisso, mas deve ter ficado muito feliz e muito orgulhoso disso tudo. Eu lembro que quando eu era atleta, ele nunca falava, e eu ia treinar no Caxias, e daqui a pouco eu estava treinando, eu olhava, ele estava num cantinho da arquibancada me observando, mas nunca falava. Nunca dizia que ia assistir, nunca falava depois comigo que ia estar. Então, e aí foi assim também no futebol. O último momento assim, de uma grande alegria foi quando nós fomos campeões com o Grêmio, campeões gaúchos, ele foi no estádio, eu fui lá dar um abraço nele. Eu fiquei aquela memória bonita, aquela coisa que em alguns momentos a gente fica olhando e ele está por perto, e acho que ele vai estar muito feliz. Acho não, ele está muito feliz com esse momento. Tite, como é que vai ser esse time até o final do ano agora? Campeonato Brasileiro, como é que você vai fazer para que os jogadores ainda tenham interesse no campeonato? Entenda a minha pergunta. É claro que futebol é uma coisa muito séria. É a profissão de cada um, óbvio. Mas também não podemos ser hipócritas que o grande objetivo do Corinthians era a conquista da Libertadores, de quebra a garantia da participação na Libertadores do ano que vem e a ida para o Mundial. Esse momento talvez seja o mais delicado para você ter a equipe junto de novo, o emocional, e saber que tem uma competição que muito provavelmente não vai brigar pelo título nacional, pelo bicampeonato consecutivo, mas que tem que mostrar, porque dá 2, 3 semanas a torcida começa a cobrar. O técnico já vai cobrar agora. Daqui a pouquinho no treino já? Ponto final.
hoje se encerrou esse ciclo da Libertadores. Vai ficar história, vai ficar marcante, vai ficar tudo isso que vocês... a dificuldade a gente vai ter em termos de imprensa. Vai ter toda hora vocês relembrando, porque o fato é muito grande. Nós vamos ter a capacidade de pegar isso daí, deixar do lado, falar sobre ele e ficar voltado ao Campeonato Brasileiro. Mais especificamente ao jogo, ao próximo jogo. Né? Não sei, então, de construir essa recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Aonde a gente vai chegar, não sei. Porque vai depender do quanto a gente mais rápido recuperar, né, os pontos. Até porque não dava para ficar voltado a Libertadores e Brasileiro. É humanamente impossível. Sim. Ela diz assim, mas foi certo porque ganhou. Não, foi certo o Santos também e perdeu. Sim. Foi certo o Vasco também e perdeu. Foi certo o Fluminense em determinado momento porque perdeu. Mas tinha que fazer isso, não dá. Claro. Então agora é retomada a partir de agora do Campeonato Brasileiro. A última rodada do Brasileiro é dia 2 de dezembro. O primeiro jogo do Corinthians no Mundial é dia 12. O Mundial começa dia 6 de dezembro. Acho que não deu tempo ainda, mas o que o técnico está pensando, como é que vai ser o planejamento, a logística para a ida para o Japão? Que é aí 2, 3 semanas antes, já em novembro, como é que vai ser isso aí? Vai sentar Roberto, Duílio, Edu, Tite, Fábio Mancerejan e a comissão técnica toda para começar a traçar esses planos e esse planejamento até o final. Não começou, ainda não tem o que falar. Definiu-se sim, a gente está esboçando itens, pontos, mas agora a gente vai sentar aí. Em termos de futebol é essa recuperação. Ela fica mais em termos de organização, de logística, Saulo, o Edu, para encaminhar isso. Para a gente encerrar, Tite, a gente está estourado com o tempo já. Você sabe que eu gosto muito de você, sou teu fã, o Tite profissional e o Tite ser humano. Obrigado, né? E algo me preocupa já. Talvez eu esteja incendiando uma situação aqui que ainda nem aconteceu. Mas até pelo fato das suas 2 últimas conquistas ter uma representatividade muito grande, eu já começo a pensar o que vai ser do Tite para 2013. Seu contrato vai encerrar no final desse ano aqui de 2012. O que eu quero saber de você é o seguinte, você já parou para pensar nisso, que seu contrato encerra? Você ainda tem o desejo, tem ambições maiores no Corinthians, quer dar continuidade ao Corinthians? E paralelo a isso, se você se aproximou ainda mais da seleção brasileira. O meu objetivo é essa retomada e essa recuperação do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. É sair recuperar esse jogo atrasado que a gente tem, sair da zona do rebaixamento, entrar no G10 o mais rápido possível, para começar daí a ambicionar. Não poupar ninguém, não acredito em poupar, a menos que se corra risco de lesão, senão não se poupa. Sempre foi forma de trabalhar, trabalho intenso aqui, que é uma melhor preparação para o jogo. E vislumbro o Mundial, sim. Né? E não é o Chelsea, porque existem jogos anteriores, tanto para nós quanto para o Chelsea. E a história tem mostrado o grau de dificuldade. Vídeo internacional contra o Mazembe, ou outros jogos com grau de dificuldade muito alto. Então, nós temos os pés no chão e a gente vai planejando e trabalhando. Agora, para o próximo jogo, especificamente do brasileiro. E a seleção brasileira? Se aproximou? Naturalmente. Eu digo assim que os trabalhos eles vão credenciando. Eu, se fosse de comando da direção e fosse comando de clube, eu selecionava muito o meu técnico. Falava, vasculhava, conversava com ele, tirava as ideias, entrevista e tal. Depois que eu decidisse ficar, se fosse eu o dirigente, nós vamos até 2014, nós vamos trabalhar junto até o final. Terminou 2014, vamos pensar no projeto futuro. A seleção tem que ser assim, tem que ser até 2014, Mano Menezes e o seu comando para direcionar e fortalecer o trabalho. Depois vai ter eu e mais um monte aí que pode estar na seleção. Dá para falar que teu coração hoje bate mais forte em preto e branco? Dá. Muito. A gente fica ligado muito às pessoas. Eu digo assim que o grupo do Corinthians, um dos motivos de eu voltar era um grupo especial de pessoas. O grupo de trabalho ele é de caráter e de competência muito grande. Isso foi um fator para voltar
Na hora que eu estava, eu digo, mas estou falando que eu vou voltar sem aquilo que eu falei para ti, sem ter a liberação desse cara, sem eu falar, como é que eu vou ter um empregado com um negócio mundial ali? Mas era por esse sentimento todo que a gente não pensa, a gente simplesmente traz e fica marcante pelas pessoas, fica marcante pelo clube, fica marcante pelas conquistas, fica marcante pelo carinho e o Matheus olha para mim atravessado e diz assim, fala nada, pai, não adianta falar para mim de que é. Corinthians é diferente, pai. Tite, quero agradecer muito a entrevista, mais uma vez, teu carinho com a equipe da TV Corinthians, tua atenção, teu dia hoje foi bastante corrido, você tinha motivos de sobra para adiar essa entrevista e não fez dessa forma. Agradeço muito pela liberdade, inclusive, concedida para a gente tocar esse programa. Você aí de casa, tenho certeza que ficou muito feliz com o técnico Tite, de coração aberto, falando bastante sobre conquista da Libertadores. Hoje o Corinthians, Campeonato Brasileiro, Mundial daqui a pouquinho, e inclusive falando sobre o que te faz levantar todo dia e ter coragem, ter perseverança para continuar o trabalho, que é a sua sustentação familiar e também na fé. Eu sei que você é um cara bastante religioso. Obrigado mais uma vez, viu, Tite? Obrigado, é um prazer estar com vocês e o acompanhamento que vocês tiveram todo com a gente. Legal. Encerramos então mais um Fala Craque. Você sabe, aqui o Craque Fala. Na semana que vem a gente volta com mais um convidado especial. Tchau, pessoal. Valeu.